mundo. Existem sim fatores intrínsecos à matéria, à disciplina, e que fazem com que ela seja mais fácil ou mais difícil para a maioria das pessoas, tá? Não vai ser para todo mundo, mas vai ser para a maioria. E que critérios são esses? Primeiro, quando eu tenho uma grande quantidade de regras a serem memorizadas. Por que que a maioria das pessoas acha que português é muito difícil? Porque português tem muita regra. A gente precisa decorar muita coisa e isso não é fácil. Memorizar, decorar esse monte de regra, esse monte de exceção, não é fácil. Então, só por isso, já torna a disciplina mais pesada, mais complexa, tá? Acontece a mesma coisa com matemática, né? Com as matérias de exatas, tem muita fórmula, né? Raciocínio lógico, tem muito daquelas afirmativas que a gente precisa decorar a negação, né? Aqueles conjuntos lá, os elementos, enfim. Tudo isso contribui para que a gente considere aquela matéria mais desafiadora, mais complexa, tá bom? Outra coisa, a questão de uma alta interdisciplinaridade. O que é isso? Tem disciplinas que conversam muito com outras. Por exemplo, tenta estudar direito processual penal sem nunca ter estudado direito constitucional e direito penal. Você vai ver que é muito difícil, que é muito complexo. Por quê? Porque essa matéria, ela conversa com as demais. Ela vai puxar para você, ela vai te exigir conhecimentos de conceitos, de ideias que são aprendidas lá no estudo do direito constitucional, lá no estudo do direito penal. Então, se você começa a estudar processo penal sem nunca ter visto direito constitucional, sem nunca ter visto direito penal, provavelmente você vai ter um nível maior de dificuldade. Então, isso é o quê? É o caso de disciplinas que têm uma alta interdisciplinaridade, que depende aí de uma base em outras disciplinas, para que você consiga compreender melhor o que está sendo falado nela, tá certo? E por último, é a alta taxa de interdependência. Eu não sei se vocês já estudaram contabilidade, mas contabilidade é uma matéria que ilustra muito isso. O que é isso? É como se a matéria ela fosse um novelo de lã, tá? Ela tá toda embolada. O que o professor faz? Ele procura ali pegar um pedacinho, né, uma pontinha ali daquele novelo para ir desembolando para você, tá certo? Mas os conceitos, eles estão tão interligados que fica muito difícil. É claro que o professor, ele tenta partir de um ponto que seja mais didático, né? Ele não vai lá te apresentar lá o plano de contas se ele nunca falou de conta de resultado, de conta patrimonial, de débito, de crédito. É claro que ele tenta seguir uma linha de raciocínio que seja mais didático. Mas mesmo assim não é perfeito, porque muitas coisas que você aprende lá no comecinho de contabilidade, na aula 1, na aula 2, você só vai conseguir compreender exatamente o que é quando você estiver lá nas últimas aulas do curso, tá certo? Porque eles são interligados. E isso é claro, gente, que faz com que a matéria ela fique mais difícil, ela fique mais complexa, né? Porque nesse começo que você não tem os conceitos básicos que são exigidos, isso vai demandar mais de você.